que a recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Repetir um pouquinho aqui, onde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros que a recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Tão estranho quanto isso possa soar, certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não pode, sob qualquer circunstância, ter aqueles nomes removidos. Mas mostraremos também que outros grupos cujos nomes estavam naqueles registros antes da fundação do mundo terão seus nomes removidos. Então, ainda que os calvinistas não aceitem isso, mas tem nomes que serão removidos, foram removidos e serão removidos até o fim do tempo, né? Do livro da vida. Vamos ler aqui alguma escritura sobre esse assunto. Salmo 69. Salmo 69, no versículo 24 em diante, 23, nos fala: escureçam os olhos para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente, derramam sobre eles a sua indignação, e prenda o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite em suas tendas, pois persegue a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos como justos. Então, nomes serão riscados, foram riscados e serão riscados, né? Moisés fala isso bem claro, que aquele que pecaram contra mim, Deus falou, eu riscarei do meu livro. Então, né, teve que ficar com o que está escrito na palavra de Deus. Isso será mais agradável, Senhor, e assim segue a leitura aqui. Então nós vemos que nomes, né, foram riscados do livro, inclusive o nome de Judas Iscariote. Judas Iscariote tinha o nome escrito no livro da vida. O Mambrano trata esse assunto também aqui na era de Sardes, parágrafo 237, se você quiser estudar isso aqui melhor, em sua casa, porque nós vamos aqui só ler algumas coisinhas rapidamente, né? Lucas 17 ao 24, a Bíblia fala: e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus, né? Assim por diante. Então aqui nos mostra que Judas Iscariote tinha o nome dele escrito nos céus. O livro da vida está no céu. O lugar que o livro da vida está é nos céus. E eles vieram, os 70 vieram felizes, porque os demônios se sujeitavam a eles. Então Jesus falou, alegrai-vos, não por isso, mas por seus nomes estarem escritos no livro dos céus. Mas, no entanto, ele rejeitou a palavra, né? Ele traiu Jesus, vendeu por ouro e por política. E quando a pessoa rejeita a palavra, e aqueles que não foi escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, né? E isso aí é Apocalipse 20, do 12 ao 15. Vamos ler aqui Apocalipse 20, onde está escrito que 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cujos
cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abrindo-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então todos que não tiverem o nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Nomes estavam escritos nos céus, estavam escritos no livro da vida. Seu nome estava mesmo no livro da vida, porém seu nome foi riscado, né? O nome de Judas Iscariote foi riscado do livro da vida. Assim, quando Judas partiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Então é claro, muito claro na palavra de Deus, que os nomes, né, tem nome de pessoas que serão retirados desse livro. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida, até que o tempo não mais exista. Isso é muito claro na palavra de Deus. E ali em Salmo 60, Salmo 69, 21 e 28, nós lemos, ali fala de Israel rejeitando Cristo. Quando eles cometeram esse erro, essa incredulidade tão grande, o nome deles foram tirados do livro da vida. Mas não todo, teve nome que restou ainda, como está aqui na página 244, o Romano nos fala isso. Isso não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida também. Como mostraremos de acordo com o quinto selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Também os 144 mil serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tão pouco foram removidos, né? Os 144 mil judeus, aquelas pessoas do quinto selo, judeus também, que sofreram pela palavra de Deus, né? Eles não foram removidos. Porém, é como bem exatamente descreve o Salmo 69, que são os iníquos ou os injustos, rejeitadores de Cristo e os destruidores do seu povo, cujos nomes serão removidos. A noiva estará julgando. A noiva estará julgando no dia do julgamento final e não será julgada. Como está aqui, Apocalipse 20, onde nós lemos ali, falando que todos os nomes que não foram pessoas que não foram encontradas no livro da vida foram jogados, né? Então, nesse julgamento, tanto os judeus como os injustos, estamos na página 245, estou lendo só alguns parágrafos que eu selecionei aqui, mas leia em casa essa mensagem, a Era de Sardes, para você entender melhor o que o Montblanc está falando. Estarão nesse julgamento tanto os justos como os injustos. Assim diz, estes justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios 6, do 2 ao 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Também Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
Me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva está com ele no trono. Visto que ele deve julgar o mundo, ela tem de estar assentada com ele no julgamento. Isso é exatamente o que Daniel viu, Daniel 7, do 9 ao 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Veja, é a mesma cena, porque os milhares de milhares que o estão servindo são a noiva. Pois quem serve o marido, senão a esposa está do lado dele. Surge agora a pergunta, por que esses justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possa surgir. Estamos na página 246. Porque há apenas duas ressurreições, e uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para juízo. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão em juízo. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o crente já é beneficiário da vida eterna que ele tem em sua possessão agora. E não entrará em condenação, em julgamento, em juízo. Não entrará em juízo, é o que realmente diz. Mas passou permanentemente da morte para a vida. Mas note, atentadamente, Jesus deve ter em mente ainda outro grupo que numa determinada ressurreição receberá vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo recebido antes. Não a tendo recebido antes, como membro da noiva, né? Receberam, não faz parte da noiva. João 5, 28 ao 29. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora nós sabemos que João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento, porque somente os que morreram em Cristo se levantarão do sepulcro nessa ocasião, juntamente com a noiva viva que ainda está sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém diz em João 5, 28 e 29 que todos sairão do sepulcro. Esta é a mesmíssima ressurreição que é citada em Apocalipse 20, do 11 ao 15, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e julgados segundo as suas obras, e todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então nós vemos aqui essa diferença desse povo. Eles não tinham vida eterna, eles receberam lá na segunda ressurreição. E também aqui na página 247, o Romano também nos explica isso. Para esclarecer melhor, nota especificamente as palavras de Mateus 25, do 1 ao 46. Não diz que o pastor está literalmente separando dos bodes as ovelhas, porém é como o pastor está apartando dos bodes as ovelhas. Esses não são ovelhas. Nesse particular período de tempo, julgamento do trono branco, as ovelhas estão em seu aprisco, elas ouviram a sua voz, palavra, e o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em juízo. Porém, estas não têm vida eterna e eles estão no juízo. Eles permitiram entrar na vida eterna, mas baseado em que entram eles na vida eterna, baseado em quê? Certamente não pelo fato de que já tenham sua vida como a noiva tem, mas eles a recebem porque foram amáveis para os seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Isto os faria co-herdeiros com eles. Com Jesus, eles não são seus irmãos. Isto os faria co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de nada, a não ser a vida. Eles não compartilham nenhum trono, etc., com ele.
Seus nomes tinham de estar no livro da vida e não ser removidos. Agora, por causa do seu amor pelo povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Não há dúvida que esses serviram e ajudaram os filhos de Deus, talvez como Nicodemos e Gamaliel. Eles defenderam os filhos num tempo de dificuldade, né? Então nós vemos essa diferença. E também na página 246, 48, o Romano nos fala, esses são judeus, tem de ser, né, do quinto selo. Esses são judeus, tem de ser, porque estão no quinto selo, e é no quarto selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, esses judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias, mas como foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus lhes deu vida eterna com base em que, embora não pudesse vir a Ele, todavia foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam e morreram por ela, como multidões morreram sobre Hitler, Stalin e ainda morrerão. São aquelas pessoas que estavam debaixo do altar de Apocalipse 6 ali. Você vai ver que eles clamaram por vingança. A noiva não clama por vingança, né? Aquelas almas ali, eles clamaram por vingança, mostrando que não eram cristãos. Eles eram judeus ali que sofreram pela palavra de Deus. Então a palavra ela é perfeita. Então nós vemos que o livro da vida ela tem seções, né? Seções. Um grupo ali, o primeiro grupo é a noiva. Vamos ver isso agora aqui, né? E tem o segundo grupo. E o terceiro grupo são tirados. O segundo grupo, eles não são tirados, né? E o primeiro grupo jamais pode ser tirado do livro da vida, porque a noiva faz parte do corpo de Cristo, e Cristo jamais vai ter um corpo deformado, mas o corpo de Cristo é perfeito, né? Então nenhum poderá sair desse corpo. Aqui, isso está na página 249. Agora vamos dar mais um passo, porém antes de fazê-lo, vamos recapitular o nosso caso até esse ponto. Em primeiro lugar, a noiva, né? Em primeiro lugar, a noiva. Sabemos com toda certeza que o propósito de Deus baseia-se na eleição. Isso foi o propósito em si mesmo. Foi o propósito de Deus gerar um povo semelhante a si mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo, nele. Ela foi de antemão conhecida e amada antes mesmo que fosse manifestada sobre a terra durante as eras. Ela foi redimida pelo seu sangue e nunca pode entrar em condenação. Ela nunca pode entrar em condenação. Ela jamais pode estar no juízo, porque o pecado não lhe pode ser imputado. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas, na verdade, ela estará com ele em seu trono de juízo, julgando o mundo. Na verdade, não sendo julgada, ela será no trono julgando. E até os anjos, né? Vai julgar até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito numa seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, vamos para o segundo grupo, que estão também numa seção do livro da vida. Em segundo lugar, há uma outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na segunda ressurreição. Os tais são as virgens loucas, e os justos que são mencionados em Mateus 25. Nesta classe também encontram-se aqueles que não adoram a besta e nem se envolvem no sistema anticristão, mas morrem por sua fé. Muito embora não estejam na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles surgirão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Em terceiro lugar, agora há o terceiro lugar, esse povo que são riscados do livro, removidos do livro. Em terceiro lugar, há os cristãos fronteiriços, tal como vimos em Israel, saindo do Egito. Estes tinham seus nomes no livro da vida, e suas obras escritas nos livros. Este, tendo falhado em obedecer a Deus, e estando desprovido do Espírito, não obstante os sinais e prodígios estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre esse grupo estarão aqueles como Judas, que embora totalmente destituído do Espírito,
São religiosos e terão manifestações em suas vidas. E mesmo assim, nos livros, não foram eleitos nele. Os tais como Balaão também estarão nesse grupo. Finalmente, em quarto lugar, agora vamos para o quarto lugar. Esse quarto lugar não está no livro, está fora. Em quarto lugar, estão aqueles cujos nomes nunca estiveram e jamais estarão escritos nos livros. Esses tais se encontram em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8 e adoraram a todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que visse foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que um determinado grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Esse é o anticristo. E é exatamente isto que é dito deles em Apocalipse 13:8 e 17:8. Esses foram ordenados por Deus, mas não para eleição. E com esse grupo estão os tais que são como Faraó. É dito dele. Para isso mesmo te levantei, vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos 9, 17 e 22. Nenhum desses seria colocado nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há nenhum registro deles. Não há dúvida que há algum tipo de registro deles, porém não os registros da vida. O propósito da existência deles foi tratado ligeiramente nas demais partes desse livro. Porém, podemos acrescentar mais duas escrituras. Provérbios 16:4. O Senhor fez ao ímpio para o dia do mal. Jó 21:30. O mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Amém. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, está nessa mensagem de Sardes, né? De Sardes está essa mensagem. Então aqui chegamos ao final desse assunto sobre predestinação, calvinismo e arminianismo, mostrando o centro disso tudo, mostrando que existe um centro e o profeta Isaías veio para trazer para nós a revelação completa desse assunto. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e revelar essa verdade da predestinação de Deus, que está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala que Deus predestinou através da sua presciência. Né? Ele sabia todas as coisas ele sabia. Antes do mundo começar, antes de cada coisa acontecer, ele tinha esse conhecimento. E nisso ele pode escrever o nosso nome no livro da vida antes do mundo começar. Tudo é plano de Deus. Tudo isso aí você vê acontecendo, o desenrolar do plano de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, damos graças por esse momento. Vivifica essa mensagem no coração de cada eleito. Revela a tua palavra, Deus. No nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.